Johnny, num ato de desespero, atira contra Valentine, mas o ataque é refletido para outro lugar. Ele corre em direção de Valentine com lágrima nos olhos, mas com o intuito de fazer a rotação de ouro. No entanto, seus disparos não conseguem quebrar a defesa do D4C Love Train. Ele repensa melhor e corre novamente com o Slow Dancer, pronto para disparar em Valentine. No entanto, o presidente se esconde entre as ondas e o tiro novamente é mandado contra outras pessoas. Valentine sai do mar e atinge em cheio o Slow Dancer, fazendo com que Jojo e o cavalo caiam no chão. Valentine fala sobre receber grandes recompensas após testes difíceis, fazendo paralelo com essa batalha árdua entre ele e Johnny. Ele diz que seus capangas foram apenas oferendas e diz que seu D4C é o único capaz de cruzar as barreiras dimensionais. Nesse momento, Johnny finalmente entende o que Gyro queria dizer com a quinta lição. Ele gira sua Steel Ball e a usa na perna do Slow Dancer, causando um reflexo como o que ocorreu durante o primeiro encontro de Johnny e Gyro. Slow Dancer chuta o Johnny para cima no ar e no processo o imbui com a rotação áurea. Johnny consegue, através da rotação áurea, evoluir mais uma vez seu stand. Esse é Tusk Ato 4. Obrigado, Gyro, do fundo do meu coração. É só isso que eu consigo dizer. Johnny carrega seu tiro. Valentine tenta trazer o D4C de volta para a luz, mas ele é atingido pelo rápido disparo de Johnny. No feixe de luz de Valentine, aparece ele, Tusk Ato 4, e com seus braços ele começa a cruzar a barreira dimensional. E aí, o presidente percebe que já não está mais seguro na barreira. Esse é o Ato 4 do Tusk. E agora, presidente Valentine? Quem você acha que será sacrificado? Tusk consegue cruzar a barreira. Valentine tenta fugir, mas já é tarde. Tusk Ato 4 vai com tudo e dispara uma sequência de beatdown que amassa a cara do D4C Love Train. No entanto, quando você pensa que acabou, ele começa outra sequência de socos poderosos que acertam a barriga do stand em cheio. Valentine tenta escapar usando seu casaco e o Tusk novamente vai com uma sequência de beatdowns para cima dele. E os socos são tão poderosos que abrem uma cratera no chão. Valentine está desesperado no meio da terra. Ele vai para outra dimensão e troca de lugar com outro Valentine e dá a ele, além do D4C, a missão de vencer Johnny. A gente até vê que esse Valentine também estava confrontando um Johnny Joestar de outro universo. No entanto, antes de conseguir ir para outro mundo, Valentine sente seu corpo girar. O dano de Tusk atravessou dimensões e o D4C e o presidente começam a girar de volta para o buraco. É como se cada célula do seu corpo estivesse girando. Então, antes de ser enterrado vivo, ele vai para outra dimensão e troca de lugar com outro Valentine, mas o dano continua o perseguindo. No mundo base, Johnny espera pelo retorno de Valentine. A transformação da Lucy é revertida e ela começa a ganhar consciência. Enquanto isso, Valentine olha para sua mão e percebe que cada célula do seu corpo está girando. Ele troca de universo novamente, mas seu corpo mais uma vez começa a girar para dentro do buraco. Na sua cabeça só existem pensamentos sobre matar Johnny. Ele usa o D4C para entrar numa carruagem passando e novamente ele começa a girar. A rotação é tão forte que destrói a carruagem e ele volta a ser enterrado. Aí surge uma lembrança do passado, onde um soldado chamado Capitão Valentine veio lhe contar a respeito de um lenço que pertencia a um amigo dele. E no lenço estava escrito a data de 20 de setembro de 1847. Escrever datas em suas coisas era um hábito desse soldado amigo dele. Na última guerra, ele foi capturado e quase todos os dias ele sofria de tortura porque não revelava as informações de sua nação para os inimigos. No momento que ele sentiu que estava prestes a ceder, ele jurou a si mesmo que protegeria esse lenço com a sua vida. Aí que vem a data. Ela lhe fazia lembrar de sua família, e isso estava atrelado a proteger sua pátria. E graças a esse lenço, ele pôde resistir. E para não confiscarem esse lenço dele, ele teria que escondê-lo. No entanto, desde o ânus até a sua boca eram machucados. Então, onde ele escondeu? Apesar de pequeno, o soldado disse que ele já tinha idade para ouvir aquilo. Por conta da tortura, o homem já estava cego do olho esquerdo. Então, ele arrancou o olho por conta própria e enfiou o lenço ali dentro. Nessa data de dia 20 de setembro,
era o dia do nascimento de Fanny Valentine. Esse era o aniversário do filho daquele homem. Esse homem diz para Valentine que o patriotismo é a mais bela virtude do mundo, que somente os homens mais nobres podem acreditar que se arriscarem sua vida pela sua nação, poderão manter sua família a salvo. Nesse momento, ele entregou o lenço para o pequeno Fanny Valentine. No mundo base, Johnny consegue recuperar 2 de suas unhas e a Lucy acorda. Valentine retorna e Jojo ativa seu ato 4. Valentine, enquanto ferido pela rotação, pede para Johnny parar com ela. Ele admite a derrota. Valentine diz que existem outros Gyros em outras dimensões e que eles poderiam fazer um trato, onde lhe trariam desses Gyros para esse mundo, e que caso ele morresse, Gyro sumiria para sempre. E enquanto escuta isso, Johnny começa a lacrimejar. Johnny tenta carregar um tiro do Tusk, mas pressente Gyro. O cadáver começa a se separar da Lucy e o Valentine diz que, embora toda essa situação, ele não tinha vontade de matar ele, nem Gyro, e se oferece para trazer um Gyro Zeppelin de outro universo até aquele. Ele explica que para parar essa rotação, o Johnny só precisa disparar uma rotação infinita que vá na direção oposta do primeiro tiro que ele acertou. Johnny, com lágrima nos olhos, pergunta se ele pode mesmo trazer seu amigo de volta e se vai permiti-lo ir embora depois daquilo. E Valentine promete e afirma que não quer vingança. Johnny, no entanto, fala que o Gyro que ele traria não seria o mesmo que ele conhece, mas Valentine diz que, mesmo com as diferenças, ele ainda seria aquele seu amigo, e que ele está fazendo tudo aquilo pelo amor à sua pátria. Ele diz que fez o que acreditava ser o melhor para seu país. Valentine explica para Johnny que a lógica do cadáver de atrair boa sorte e repelir azar se reflete na sociedade, onde nem todos podem ser felizes. Por trás da beleza há o horror, e que é sua responsabilidade impedir que o cadáver caia em mãos erradas. Como presidente deste país, seu dever é garantir a segurança do seu povo, e que esse foi o propósito da Steel Ball Run. Ela foi uma maneira de reunir vários usuários de stand para irem atrás do cadáver. Valentine se diz o único capaz de compreender o cadáver e pede novamente para Johnny fazer a rotação infinita parar. Johnny escuta todo esse discurso e diz que quer acreditar que ele seja uma pessoa justa, que ele é uma boa pessoa e que ele é o cara mau, mas que ele não tem garantia nenhuma de que ele não vai quebrar o trato. Nada impede ele de atacá-lo depois do trato ser feito, mas Valentine continua afirmando que não irá quebrar a sua promessa, e Johnny diz para Valentine provar para ele. Jojo fala que queria muito ver Gyro de volta e que gostaria muito de crer que Valentine é uma boa pessoa. Isso porque ele quer que não só Gyro, como os outros sejam salvos. Valentine então joga um spray de uma Hot Pants de outra dimensão e diz que quando Lucy se separar do cadáver, provavelmente morrerá, mas que ele poderá salvá-la usando o spray. Além disso, Johnny poderá usá-lo para ter sua mão de volta. E é isso que ele faz. Ele fala que só não matou o Steel por causa da promessa que fez com Lucy. Foi graças ao Steel que Johnny apenas perdeu o braço e não foi morto por ele. Quando Fanny Valentine promete, ele cumpre. Mostrando o lenço de seu pai para Johnny, Valentine fala sobre como esse lenço é um apoio pessoal seu e que sempre está consigo nos momentos importantes. Ele jura pelo lenço de seu pai que jamais se vingará. Esse lenço que o ensinou sobre o patriotismo e o amor paterno. Valentine diz que foi inúmeras vezes para outras dimensões em busca de encontrar uma em que seu pai estivesse vivo, mas que nunca pôde o encontrar. Assim, ele deixa a escolha nas mãos de Johnny. Jojo começa a chorar. Ele diz não saber se é possível pensar no próprio pai dessa maneira. Afinal, ele nunca pensou assim do seu, e que se ele pudesse viajar em outras dimensões, ele nunca iria atrás do seu pai. A partir daí, Johnny tira a conclusão que talvez Valentine realmente esteja no caminho certo e mais digno de um ser humano, se comparado a ele. Então, ele começa a fazer a rotação. Eu acredito em você, Presidente Valentine. Johnny pega uma arma que era de Valentine e joga na direção dele. Foi por ela que Gyro foi morto. Johnny diz que Valentine usou todas as balas e manda ele verificá-la. Johnny incita Valentine a pegar a arma com a sua própria mão para que ele possa acreditar no presidente com 101% de certeza. O presidente se abaixa e vai em direção à arma. E então diz que seu coração em atos são imaculáveis. Tudo que ele faz é
em virtude da justiça. Valentine tira uma arma de um mundo paralelo do bolso e manda o DeForce atacar o Johnny. Ambos atiram. Johnny tem a barriga acertada, enquanto Valentine é ferido no pescoço. Ambos começam a trocar tiros sem parar, mas Valentine acaba caindo. Johnny então escuta uma voz, e quando olha para cima, vê o espírito dourado de Gyro Zeppeli, que diz que tá bem com tudo aquilo, e fala para Johnny não se preocupar. Ele relembra Jojo de não contar o seu segredo e se despede. Johnny tenta alcançar as nuvens enquanto se desculpa. Ele fala que queria muito acreditar nele. Então, se despede de seu amigo. Então, finaliza Valentine atirando em sua cabeça. O DeForce é destruído e Valentine e seu lenço são enterrados para debaixo da terra. Enquanto isso, Johnny chora e grita fervorosamente e Lucy se desfaz por completo do cadáver. Steel se reencontra com Lucy e então vemos nosso menino Johnny finalmente andando. Isso é resultado dessa maestria que ele obteve na rotação, lembrando que a gente já tinha visto as pernas dele reagindo ao spin lá no início da parte 7. A Lucy agradece o Johnny e rola um abraço muito fofo entre eles. A gente vê os outros corredores passando e o Steel fala que a Steel Ball Run está próxima do fim. Johnny pega um binóculo para procurar onde está o corpo do Gyro. Ele quer enterrá-lo e ir até sua terra natal para contar para sua família sobre a corrida e os feitos do Gyro. Tudo isso com o objetivo de conseguir salvar aquele garotinho que fez o nosso querido Zeppeli entrar nessa corrida. Johnny nota uma coisa: o cadáver sumiu. Alguém passou por ali rapidamente e o roubou. Johnny dá uma olhada nas pegadas. Elas parecem familiares. Não importa quem seja, e seja lá para o que precisa do cadáver. O único que o compreende sou eu, Johnny Joestar. Não permitirei que mais ninguém o possua. Só eu sou capaz de pôr um fim nisso. Jojo pede para Lucy encontrar o corpo do Gyro para ele. E antes de ir, Steel avisa que Valentine construiu um abrigo subterrâneo na ilha de Manhattan. E que talvez esse seja o lugar para onde o cadáver está indo. Johnny terá que ir até Manhattan e encontrar esse lugar no subsolo da Igreja da Trindade. É lá que a Steel Ball Run se encerrará. Etapa final, Manhattan Rhapsody. Estamos no dia 18 de janeiro de 1891 e tem uma multidão de gente esperando os corredores chegarem no final da corrida. As críticas quanto a Steel Ball Run têm se tornado recorrentes, mas nada que abale a população do povo por esse evento. Johnny está na corrida e tentando analisar as pegadas do cavalo ao seu redor. Ele vê um competidor se movimentando bem rápido e quando vai checar, percebe que ele sumiu. Jojo sabe que é ele quem é o dono das pegadas. Ele carrega o spin enquanto vai atrás do cara, até que ele some ao mesmo tempo que os raios de sol cegam Johnny. Atrás dele, tem alguém vindo. Lucy percebe que as pegadas estão vindo de onde o presidente foi enterrado, ou seja, alguém saiu daquele buraco já montado a cavalo. Johnny pressente o inimigo vindo e atira para trás. Sim, Diego Brando está de volta e podemos ver com ele um stand familiar, The Word, ou melhor, Zawardo. Dio usa o Zawardo para parar o tempo, então arremessa facas contra Johnny. A gente vê a visão do Diego. Valentine diz que cruzou várias dimensões em busca de uma em que ele estivesse vivo, e enfim a encontrou. Ele explica da rotação do Johnny e que logo seu corpo desaparecerá de todos os mundos. Ele pede para o Diego pegar o cadáver e que ele pode se tornar o líder. Valentine diz não confiar no Diego, mas que respeita sua ambição e que confia o futuro do país a ele, contando sobre o esconderijo subterrâneo que ele criou para esconder o cadáver. No caso, isso foi antes dele ser morto pelo Johnny, então ele explica que vai tentar persuadir ele, mas está fazendo isso como um plano B, onde caso ele morra, na hora irá trazê-lo para outro mundo, enquanto ele fica ali no meio da terra esperando. Dio pode parar o tempo por 5 segundos, então ele volta. Jojo tenta se defender com os tiros, mas é acertado pelas facas e cai do cavalo. Dio sai correndo e Jojo atira em sua direção. Usando o Auto 3 ele faz o poste cair, mas Diego usa o time stop para desviar e fugir. Jojo percebe que o tempo parou e já tira a conclusão que o Valentine está por trás daquilo. Ele passa pelo 8º estágio, que é o penúltimo, e a gente vê que a corrida está acirrada entre esses 4. Jojo pega uma comidinha e come pela última vez antes do fim da corrida. Então, o último estágio se inicia. A gente vê na multidão um homem passando,
Esse é o pai de Jojo. Ele começa a chorar ao ver seu filho e Johnny fica sem entender nada. Ele mostra que tá com aquelas botas ainda e as abraça em sinal de apoio. O pai de Jojo começa a gritar para a multidão que seu filho estava ali, que por anos ele o tratou de forma severa e só agora percebeu o quão cruel foi. Ele sabe que não poderá se redimir pelo que fez, mas que agora abriu os olhos e isso emociona as pessoas ao seu redor. Assim, Johnny prossegue. Ele está indo atrás de Diego carregando um tiro. No entanto, ele é pego por fios pendurados. Johnny cai e é ferido pelas rochas da parede. Assim, Diego sai correndo. Jojo atira e seu tiro persegue o Dio pela parede. A mão do Ato 4 tenta pegar o Diego, mas ele usa um time stop. Dio tenta arrancar o braço do stand, mas nota que ele se moveu no tempo parado. Ele vê o Ato 4 encarando e começa a pensar na explicação de Valentine sobre a rotação infinita, do fato que ela pode controlar a gravidade e, pelo visto, agir no tempo parado, mesmo que agora tenha sido apenas de forma mínima. O tempo volta, Dio foge e o Johnny se levanta. De longe, Lucy começa a pensar no cadáver e em qual decisão ele irá tomar. Johnny volta a perseguir Dio, mas se mantendo numa distância segura. No entanto, Diego arremessa para cima um galão de gasolina que acerta Jojo. Em seguida, ele usa os fósforos para fazer fogo e para o tempo. Quando ele volta, Johnny se vê cercado e começa a pegar fogo junto dos Slow Dancers. Rapidamente ele ativa o Ato 4 e abre o chão atrás do esgoto. Mesmo debaixo do esgoto, Jojo não para sua perseguição. Os participantes chegam na ponte do Brooklyn, perto de acabar a corrida, e Diego está na frente. Jojo atira seu Ato 4, mas Diego, em volta das fãs malucas, usa o time stop e basicamente ganha um escudo em volta dele. Assim, o soco do Tusk acerta uma coitada que, infelizmente, vai para outro mundo. Jojo sai do esgoto e atravessa a ponte na velocidade máxima atrás de Diego. Jojo começa a analisar as vezes que o Dio usou o time stop e tira a conclusão que no máximo duram 5 segundos. Então ele resolve correr numa distância baseada nisso. Johnny ativa seu Ato 4 e atira em Dio, que para o tempo usando o time stop. Dio e Zawardo desviam do tiro do Johnny com ótimas poses. Ele saca uma pistola e avança em direção do Johnny junto com o stand, com o objetivo de cercá-lo. Dio prepara a bala para ser atirada no momento que o tempo voltar, então acerta o Johnny, que consegue pegar o Zawardo de raspão. Jojo dispara vários tiros para se defender e acerta o Dio e cai do cavalo. Diego explica que pretendia desde o início forçar Johnny a sair do cavalo para que ele não pudesse usar a rotação infinita, que depende do Slow Dancer do Jojo para funcionar. Dio prevê que um dos tiros que Jojo tinha disparado viria atrás dele, e assim ocorre. O Ato 4 e a rotação basicamente acertam o pé do Zawardo, mas o Dio corta o pé para impedir de ser pego pela rotação infinita e joga a perna contra o Johnny, que começa a ter suas células rotacionando, assim como foi com Valentine. Por causa disso, ele tenta atirar no Dio com o Ato 2, mas a rotação do tiro retorna para o seu corpo. Pego pela rotação infinita, Johnny perde a batalha e Dio volta para o seu cavalo em busca de conquistar a vitória. Jojo tenta até voltar para o Slow Dancer, mas é impedido pela rotação. Assim, Diego Brando passa a linha de chegada e se torna o vencedor da Steel Ball Run. Vemos lembranças do Valentine descrevendo o esconderijo subterrâneo. Valentine estima que o abrigo que ele construiu pode permanecer seguro por aproximadamente 80 anos, e diz que uma vez que o cadáver esteja ali, nenhum usuário de stand pode tirá-lo. Assim, vemos Dio guardando o cadáver lá dentro. Prestes a trancar o cadáver, Diego se assusta quando percebe Lucy. Rapidamente ele segura ela e começa a interrogá-la. Ela diz que foi para ali como garantia, afinal não sabia se Johnny venceria mesmo Diego. Ela diz que o cadáver não o pertence e Diego fala que vai abusar dela antes de matá-la. Ela deixa uma bolsa na mão dele. Aí a gente vai para um flashback do momento depois do Johnny vencer o Valentine, onde a Lucy disse que ouviu do presidente que quando algo de outro mundo e deste se encontram, eles se extinguem. O Diego abre a bolsa e começa a suar. Ele vê o corpo do seu eu deste mundo morto nela. Usando o time stop para parar o tempo, ele tenta se afastar, mas não adianta. Ele tenta matar a Lucy como última ação, mas o cadáver entra em contato com seu corpo. Assim, morre Diego Brando do universo alternativo. O Steel vem de cavalo rapidamente segura o Jojo, e usando do cavalo, ele consegue aplicar a rotação reversa e usar em si mesmo, parando a rotação infinita.
esta é uma história de renascimento, sobre como literalmente voltei à minha caminhada. Pensando bem, durante a viagem eu nunca deixei de rezar. Essa corrida também foi uma jornada de muitas preces. Eu pedia que o tempo estivesse bom no dia seguinte. Rezava toda manhã para que houvesse um caminho diante de nós. Rezava para que pudéssemos ter o que comer, um lugar onde dormir e que nossas fogueiras nos iluminassem. E, enquanto essa rotina se repetia, eu rezava pelo bem-estar do meu amigo e de nossos cavalos. Um por um, nós atravessamos aqueles rios, e agora eu acabei de cruzar o último deles. Quanto a Steel Ball Run, 39 competidores chegaram ao fim da corrida. O Poco acabou sendo campeão, levando os 50 milhões de dólares, e o prêmio especial de 10 milhões na etapa final foi entregue ao Sloop John B. Silver Bullet, o cavalo do Diego, foi encontrado perto dos trilhos de New Jersey. No entanto, Diego ausente não pôde se justificar e foi desclassificado. Apesar das grandes expectativas dos fãs da Steel Ball Run, o presidente Valentine não compareceu à cerimônia de encerramento, por, entre aspas, razões de segurança. O prefeito de Nova York o substituiu para dar o discurso, e o presidente nunca mais deu as caras. Devido ao alto número de mortes, a corrida foi bastante criticada por ser desumana, mas graças ao seu impacto econômico de 70 milhões de dólares e ao comunicado de seu organizador Steven Steele, que declarou a doação de todos seus lucros pessoais a diversas causas, os críticos se calaram. Os resultados finais da Steel Ball Run foram os seguintes, e assim, após 4 meses, a Steel Ball Run chegou ao fim. Steven diz que mesmo que a regra do guardanapo esteja intrínseca ao cadáver, o privilégio de prosperar que Valentine tanto desejava é determinado pela vontade de Deus. No fim das contas, o cadáver não pode ter um dono. Ele não pode pertencer a alguém ou a alguma nação. Foi Dio que fechou este abrigo, mas ele já se foi. Agora o cadáver não pertence a ninguém. Finalmente, o cadáver sagrado repousa em segurança dentro do cofre. Lucy, satisfeita, sai do esconderijo e sobe as escadas em direção à luz do sol. Então, vemos Johnny embarcando no navio em direção à Europa, carregando o corpo de Jairo consigo. Enquanto segura a Steel Ball do amigo, ele diz que também vai levar seu cavalo, Valkyrie, para entregá-los para sua família. Um dos caras da equipe da Steel Ball Run diz que ele não pode levar um corpo, mas Johnny retruca dizendo que vai levar e pronto, e pergunta o quanto ele quer. Ele chama os outros trabalhadores e Johnny usa o spin neles e dá uma risada. Por fim, eles o ameaça dizendo que se ele precisa de uma atualização, o carinha vai ter que arrumar um jeito de arrumar para ele. Norisuke e uma mulher o observam, e enquanto o vento sopra, Johnny reflete. Em sua mente passam os vários acontecimentos durante os últimos 4 meses, e por último, ele lembra do seu mentor, melhor amigo e aquele que o salvou do mais profundo desespero, Jairo Zeppeli. Que tal rezarmos por uma boa viagem? Assim que voltarmos para o Atlântico, você estará em casa. Sim, vamos voltar para casa. Anos depois, o regime monárquico do Reino de Nápoles foi abolido e o país se tornou uma república. Assim, um garoto que fora preso e condenado à pena capital foi libertado. No entanto, faleceu logo depois por conta de um resfriado. Quanto à família Zeppeli, acredita-se que eles migraram para outro país, porém, sem muitos detalhes sobre. Assim, a história de JoJo's Bizarre Adventure Parte 7, Steel Ball Run, chega ao fim. Eu agradeço todo mundo que acompanhou os 11 episódios dessa grande série de resumos sobre Steel Ball Run. De verdade, eu sei que todo mundo vai perguntar e eu vou responder de uma vez. Por enquanto, eu não pretendo trazer JoJo para o canal. O principal motivo é pelo fato de que eu acabei essa longa série que durou mais de 1 ano só agora. Então, eu quero ficar um tempo sem sentir essa pressão de ter que postar com frequência um mesmo estilo de vídeo.
E o outro motivo é lucrativo. As views de Stillborn Run não são tão boas. Ao longo dos tempos, elas tendem a melhorar, mas mesmo assim, não é uma série que me rende tanto. E como o JoJo não tem muito menos interesse da fandom, eu admito que eu fico com o pé atrás só da ideia de me comprometer a trazer uma série de resumos de um mangá que é maior que a parte 7 e provavelmente não vai gerar o mesmo engajamento. Isso quer dizer que não vai ter? Sinceramente, eu não sei. Eu tenho uma curiosidade sobre como seria se eu trazesse JoJolion, mas a minha ideia com a parte 7 foi sobre ser o primeiro canal brasileiro a trazer a história de Stillborn Run de forma detalhada para o grande público, para poder apresentar um grande público a esse mangá que muita gente tem interesse de saber a história, mas não tem vontade de ler mangá. E eu termino satisfeito o suficiente. O canal ultimamente tem trazido mais conteúdos diferentes e por mais que eu queira continuar com outros vídeos de JoJo, por enquanto os resumos não estão nos meus planos. Mesmo assim, se tu quer JoJo no canal, pode continuar comentando aí, porque é a única maneira de eu saber se existe algum mínimo apoio. Foi uma jornada longa. Eu demorei mais do que devia, mas, enfim, encerramos a história da parte 7 e eu me sinto livre. Deixa o like, compartilha e se inscreve se você não é inscrito ainda. E é isso aí. Nos veremos por outro caminho. Tenham um bom dia.